Bom, eu tinha gravado um torneio para iniciantes e como eu vi que algumas pessoas pediram para gravar outro, então resolvi gravar outro torneio aqui. Vou continuar a gravar os torneios. Esse torneio ele foi 2K garantido, entrou 1.119 jogadores e nós chegamos em primeiro lugar. O buy-in dele foi 3,30. Então, vai ser daquele mesmo tipo. Eu vou falar sobre as jogadas, o que poderia ter feito. Essa vez eu estou gravando pelo Universal Replayer, vai ser mais completo. Aí eu vou mostrar todas as mãos, inclusive as que eu não fui. Mas claro, nas que eu não fui, vou passar rápido só para vocês verem que eu não fui na mão. Aí quando chegar numa mão que eu fui, aí eu vou e mostro a jogada. Esse torneio eu entrei em Late Register. Nós vamos continuar falando sobre posição, sobre etapas do torneio. Eu costumo dividir o torneio em três etapas. A primeira etapa é o início do torneio, que vai até chegar o ante. Quando começa o ante, a gente entra na segunda etapa. Na primeira etapa, o range de mãos que eu vou ele é menor. Então eu costumo ir só com mãos melhores. E claro, dividindo e claro, dependendo da posição da mesa. Bom, então eu vou falar um pouco sobre. Só para você saber as posições, né? Bom, as primeiras posições é o seguinte: SB, Small Blind, Big Blind, o BB, o TG1, Under the Gun, e o TG2. Essas são as primeiras posições. Então, nela, o seu range de mãos é mais conservador, ainda mais no início do torneio. Depois vem as posições intermediárias, que são MP1, Middle Position, MP2, até o Hijack. Aí você abre mais um leque, seu range de mãos. E depois as posições finais, que é Cutoff e o Button, onde você abre mais ainda o range de mãos. Bom, então vamos começar o torneio. Ah tá, eu estava falando, então, eu estava falando sobre as três etapas. Então a primeira etapa é o seguinte, que vai do início do torneio até o ante. A partir do ante é a segunda etapa. E nessa etapa aí a gente joga por range de mãos maiores. E a segunda etapa vai do ante até o bolha do torneio. Depois do bolha do torneio, aí vem a terceira etapa, que é a etapa final, onde o range de mãos aumenta mais ainda e o jogo fica mais agressivo. Então vamos começar. 3 fogo. Aqui eu estou passando as que eu não vou, eu estou passando mais rápido. Vamos ver aqui, valete, dama. Uma coisa também, início de torneio, né, quando os blinds vão até mais ou menos 100, que aí já começa o ante. Esse eu não lembro quando começou o ante. Mas, às vezes, vale a pena, como ainda os blinds estão meio pequenos, e com mãos, às vezes, conectadas, naipadas, para tentar bater um flush, um straight. Aí vale a pena início de torneio ainda. Então vamos ver lá um raise que a gente vai pagar para ver com dama e valete. Aí não veio nada, check, check fold. 7-3 fold, fold. As 9 também aqui ainda não abro nesse torneio. Você roubar só com 60 fichas não vale muito a pena não. Então fold. Rei dama aqui também, eu ainda não abro. Posição inicial ainda. Fold. Deixa eu ver aqui. Já teve um Razer Fold.
Tá vendo? É bem seletivo mesmo nesse torneio. Dame 5 no button. Raise 4 vezes, aí é fold. Se ele desse aqui um raise duas vezes, 2x, que iria para 100, aí às vezes vale a pena você pagar com cartas naipadas. Quanto mais gente, por exemplo, se tivesse 4 pessoas entrando aqui, melhor ainda para você tentar fazer um flush, que aí você ganharia muitas fichas. Mas se fosse o mínimo, aí você poderia pagar para ver. Mas aqui é fold. 8 e 8. Ah, aqui também tem uma dica que é o seguinte. Que às vezes as pessoas ficam meio em dúvida assim. Por exemplo, você tem uma dupla, um par. Nesse par, alguém deu um aumento, fez uma aposta antes de você. Aí você vê, às vezes as pessoas ficam pensando, será que vale a pena eu pagar? Eu não sei se vale a pena eu pagar tanto. Então tem uma continha básica que você pode fazer, que é o seguinte. Você vai multiplicar a quantidade de fichas que você tem entre 15 ou 20. Por exemplo, quem é mais conservador pode ser 20. Eu já multiplico por 15, que é o seguinte. Então, aqui no caso a gente teria que colocar 125 fichas. Então a gente faz o seguinte: 125 multiplicado por 15, que é no caso que eu gosto. Se alguém faz, você escolhe um valor entre 15 e 20 e faz essa multiplicação. Daria 1875. O que é esse 1875? Ou seja, você teria que ter 1875 fichas para cima para poder entrar nessa jogada. Aqui no caso nós temos 2760, então vale a pena. Então a gente pode entrar. Não quer dizer que você é obrigado só porque dá, não. É uma conta que para você saber mais ou menos assim, se dá para entrar no pote, se é exagero ou não. Então aqui a gente vai entrar. As 9. Bom, aqui a gente entrou pela trinca, mas como a aposta foi muito baixa, agora a gente pode estar jogando por valor. Pode ser que ele não tem, pode ser também que ele tem um super jogo, ele foi o UTG2, né, que colocou, mas 160 eu ainda acho que dá para ver qual que ele faz no turn. Aí vem um 3, 288. Eu acho que aqui, como a gente está jogando pela trinca, já poderia largar já. Acho que não valeria a pena continuar pela trinca, não. Mas aqui eu quis ir, eu continuei, paguei. Aí no River já após 508, aí já não tem como, aí tem que largar mesmo. Dois e 9. 6 no button, no BB. Aqui já aumentou. Se fosse na iPad eu até iria para ver. Mas como não é, então é fold. Fold. 9 rei, fold. Deixa eu ver se desce dano aqui. Aqui no caso a gente vai jogar porque são cartas naipadas. Já entrou um antes, aí quanto mais gente vale a pena, pode entrar outro. Porque aí se tiver muitas fichas no pote, se você fizer um flush, você leva boas fichas. Só que aí já não vem bem. Que é check fold. Fold. Vamos ver se é 5, 5. Empatou. Rei 9 fold. 2 e 10 no big blind. Que é fold. Esse As e 3 aqui também, deixa eu ver. Raise fold. Fold. As e dama. Que, claro, aumentar. Sobre o aumento eu já expliquei. Quem ainda não sabe assim, qual o valor do aumento, eu já expliquei. Ver o primeiro vídeo que eu gravei sobre torneio para iniciantes, que lá explica tudo sobre aumentos, qual o valor que é bom para aumentar, para fazer a aposta. Vale a pena.
Levamos. Fold. E2 no BB. Aqui é fold. Estamos com 17 mini blind. Nesse torneio é assim, você tem que jogar para sobreviver mesmo. Depois você vai tentando aumentar, crescendo. Não dá pra ficar jogando igual dois no início do torneio com qualquer mão. Oito e 9. Aqui nesse caso, eu fiz uma aposta. Mas a gente tá bem short, né? Aqui talvez era largar a mão, porque como a gente ainda está numa posição intermediária, eu tenho mais 3, 5 para falar depois da gente, porque se tem um aumento aqui, é difícil você pagar com esse 8 e 9 e tá na frente. Então, se fosse nas posições finais aqui, a partir aqui do cutoff, você poderia. Mas aqui, acho que aqui o ideal seria o fold, na verdade. Tomar um raise não dá pra ir. Ainda mais ele sabe que a gente tá short, ele fez isso pra gente ir pro all-in, que ele quer que a gente vai pro all-in, que ele vai pagar. Então aqui dificilmente a gente vai estar na frente, então eu vou ter que largar. Fold. As as. Raise. O ideal sempre, quando você vai fazer esses raise pré-flop, é fazer o mesmo raise quando você tem cartas ótimas e quando você não tem carta muito boa. Que aí o adversário não percebe que você está fazendo esse raise com quais tipos de carta. Um call. 9. Aqui o ideal é o seguinte, como a gente está short, é mostrar que a gente está com medo, que a gente só vai fazer uma aposta se vier no nosso jogo. Então, aqui o ideal é dar um check, porque o flop tá tranquilo pra gente, não tem que ficar desesperado. Ele tem muitas fichas, ele pode fazer uma aposta para tentar que a gente fold, porque sabe que a gente tá short. Então a gente deu check. Não, ele já chegou postando aqui. Se ele realmente não tiver nada, se a gente der uma volta, é muito pouco para ele pagar, mas pode ser que ele vai fugir se ele não tiver nada. Então o ideal aqui é só a gente dar um call para ver. Tranquilo. Ah, veio uma carta que não assusta. Um 3, não assusta. Check. Ainda mais que ele deu check agora. Se fosse se tivesse um flush draw, com certeza ele ia apostar agora e colocar a gente em all-in. Então esse 3 não assusta flush draw, nada que assusta. E se a gente apostar aqui e ele não tiver nada, ele vai largar. Como essa carta não assustou a gente, é melhor a gente dar um outro check se a gente quiser levar mais fichas. Que se ele realmente não tiver nada, ele não vai apostar aqui. E pode ser que, por exemplo, se a gente não apostar nada, der um check, ele aposte forte, que ele vai pensar assim, ah, não, ele não vem nada não, taca muitas fichas assim, sabendo que se a gente for, a gente vai ter que ir ao 8. Mas como eu disse, o flush draw não assusta. Olha lá, esse foi o efeito, tá vendo? Postou todas as fichas. Se a gente tivesse feito uma aposta e ele não tivesse nada, com certeza ele não ia pagar e ia fugir. Então a gente ainda tem mais chance de levar mais 742 fichas. Então a gente paga. Olha lá, e ele não tinha realmente nada. Se faz a aposta antes, ele não ia no jogo mais. Então foi bom, levando tudo, distraindo o máximo que a gente podia distrair. Fold. Vamos ver esse aqui 10 no BB. Aqui é fold. Fold. 4, 5 também. Esses 4, 5 lá, quando a gente está jogando mais nas posições finais, lá na terceira etapa mesmo, aí às vezes eu faço alguns aumentos e tal. Claro que isso não é uma regra, tá? Você pode fazer esses aumentos durante também, quando você achar necessário, dependendo do número de fichas que você tá. Se você tá muitas fichas, às vezes você pode fazer esses aumentos. Como início de torneio, às vezes a gente vai perdendo fichas, então não é muito legal. Assim. Isso aí depende também do seu stack para você fazer suas jogadas. Aqui é fold. Dummy rei aqui.
Raise. Fold. Levamos. 5, 3. 2, 2. Aí aquela conta básica aqui você multiplica por 15. Aí eu teria que multiplicar. Para eu entrar no jogo, eu teria que colocar mais 150 fichas. Então multiplico por 15 e ver se vale a pena. Aqui vale a pena, então a gente vai só ver se trinca. Bom, aqui já é só para jogar pela trinca mesmo. Check, check. Ainda mais só ver cartas altas, com certeza o nosso jogo não está ganhando. Ele pode ter qualquer dupla maior que a nossa e qualquer par maior que a nossa e ali qualquer carta que está ali no flop. Então, check. Mesmo ele dando check aqui, a gente já desligou da mão. Agora então não tem, já perdendo. Olha lá, mas ele tinha a dama, tinha 10. Se você aposta no flop aqui, ó, ele tem straight para as duas pontas aqui, então ele ia pagar. Então o negócio é que a gente ficou pela trinca mesmo. As e dama. Bom, aqui teve uma aposta de 2x, 2 calls, ou seja, aqui a gente tem 16 big blind. A gente tem um spot bom para a gente chovar um all-in, para a gente chovar, porque é o seguinte, o raise aqui do TG2, ele tem até bastantes fichas, tem 35 bebês. O MP1 já está um pouco mais short, ele só deu call, pode ser que tenha alguma dupla, um par pequeno, tipo 6-6, 7-7, não sei. Aqui esse aqui também está gigante, ou seja, ele também aqui pode estar com rei, dama, rei, dama suited, rei, valete suited, também um par talvez, não sei. Aqui tem vários, o leque dele tem muitas cartas. Então aqui a gente com as damas, então é uma ótima oportunidade de a gente ir all in e tentar levar as fichas. Se esses aqui, ele tiver talvez até um passo assim, não sei se ele paga, é arriscado, ele vai perder muitas fichas. Então aqui é uma boa situação para a gente fazer isso. Aí nós fomos. Levamos o call, olha lá. Dominamos. Só que aqui todo mundo sabe que no poker nada é fácil, né? Já vem dois, o cara já faz flush draw, ainda depende se vier um valete, ainda faz straight. Mas aí não vem nada. Aí valeu, tá vendo? Vamos para 5k. Aumentamos bem nossas fichas. 10 rei é fogo. Se o 10 rei esse 10 rei fosse mais para o final, aí valeria a pena. Só lembrando que agora a gente já está com ante, tá? Ou seja, então nós já estamos na segunda fase do torneio, onde o nosso range de mãos aumenta para entrar no jogo. Que é fold. Vamos ver no midline aqui, fold. Ó, mudamos de mesa. Vamos ver aqui. Aqui, como ninguém deu rei, aqui é diferente, tá vendo? 10 e rei, mesmo 10 e rei, só que agora a gente já está na posição final, então aqui a gente vai fazer uma aposta. Levamos um call. Aqui a gente pode... Bom, se você quiser, você pode até pensar em dar um check, mas a gente pode pensar que ele tenha, por exemplo, dama, valete, as e 10. Então, se ele tiver essas cartas, ele também vai pagar. Com duas duplas, para não ficar dando carta de graça para ele se ele está esperando. Se ele tiver uma dama e valete, por exemplo, eu acho melhor apostar. Que aí, se ele tiver, ele vai pagar para tentar ver. Então, a gente apostou. Poderia ter apostado um pouquinho menos. Mas tá bom, a gente postou metade do pote, só que aí ele largou. 2-2, deixa eu ver aqui como vai ser. Aqui eu larguei, o que eu poderia? Poderia ter tentado entrar também aqui com a aposta. Mas aqui eu preferi largar esse 2-2.
Poderia, se quisesse tentar uma aposta aqui, ver o que dá. Ou entrar de limp, pra ver se você tem. Mas eu não gosto de ficar muito entrando de limp, não. Ainda mais agora que já tá torneio mais avançado. Então aqui se você, acho que talvez seria uma aposta ou fold mesmo. Mas aqui eu preferi largar. Rei, rei. Tomamos um a um. Bom. Ele trinca. Os dois altos que a gente tinha. Salvo. Mas aí tava short, se a gente perdesse, a gente ia perder algumas fichas, né? Uns 1.800. A minha tá eliminado do torneio ainda não, mas bom, que veio o rei e levamos. Mudamos de mesa de novo. 4 e 8. 10, 10. Raise. Tomamos o call de um big stake. JJ7. Aqui vai rolar uma continuation back. Gostei pouquinho aqui. 40% do pote que eu fiz ao pote. Talvez possa induzir que ele tem esse valete, ele ficar bem receoso. Levamos. Fold. Vamos ver aqui. Aqui é fold, não vale a pena, já expliquei. Se fosse cartas hypadas, talvez eu iria. Fold. Fold. As 8 aqui, deixa eu ver. Já teve um raise, então é fold. Rei 7 fold. 6 e 2 big blind. Fold. As 5 SB. Esse As 5 aqui, eu fui fold, porque como só tem um jogador, você ficar pagando e os blinds estão altos. Quando, igual eu falei, no início do torneio vale mais a pena sair com cartas assim. Distância muito grandes, né? Naipadas. E aí aqui eu preferi largar. Eu não gosto de ficar pagando muito assim quando o blind é tão alto, não. Aí eu larguei. J8. Asa J aqui. Eu vou largar. Eu preferi largar. Eu não gosto também de ficar entrando muito com asa. Se fosse suited eu teria entrado. As e valete eu entro mais quando a gente está na etapa final. Quando já está no ITM eu entro mais das primeiras posições. Se fosse intermediário eu teria entrado. Mas aí eu prefiro não entrar. As e 8. Ah, só uma coisa mostrar também, que é o seguinte. Porque aí você tem que recalcular quando tem menos pessoas na mesa, né? Então, por exemplo, aqui nessa mesa nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma posição saiu. Qual posição que sai? A primeira, depois do bebê. Então, ou seja, a gente não começa pelo UTG1. Nessa mesa não existe o TG1. Então, a gente já é o TG2. Então, aqui, ó, o TG2, MP1, MP2, hijack, cutoff, button, aí USB e BB. Vamos supor que não tivesse só 7 jogadores na mesa. Ou seja, não existe a posição inicial. Porque aí se tivesse só 7 pessoas na mesa, você já começaria da parte intermediária da mesa, que é o MP1. Então não existiria a posição inicial. Então, por exemplo, no meu cálculo, esse As J, eu jogaria ele já a partir da mesa intermediária. Então, se tivesse uma pessoa a menos aqui nessa mesa, eu já entraria com ele. As 8. Aqui a gente só vê o bom quando o ruim do limpo é isso, bom pra gente, né? Porque o bebê fica vendo de graça o flop.
check. Que vou largar. Foi 3 e 3, vamos ver aqui. 6. Bom, aqui aí a gente faz aquela conta que eu faço de multiplicar por 15. Com 15, se eu multiplicar aqui 600, que eu teria que colocar por 15, daria 9.000, ou seja, eu teria que ter 9.000 fichas. Como eu tenho 7.621, já não vale a pena, então é fold. Da 1.008. Aqui fold, tem que pensar. Já teve uma aposta, um raise, então fold. Bom, aqui esse call gostei muito não, viu? Porque ele tem 36 bebês mais ou menos. A gente tem 16 bebês mais ou menos também. A gente tá short. Você ficar dando call com J e Rei não é muito bom não. Quais jogadas que eu acho são as melhores? O fold mesmo, largar essa mão. Ou você pode tentar ainda, com 16 bebês, dar uma volta nele, dar um 3-bet para cima dele. Ou seja, ele vai ver que você tá short, ou seja, então ele vai, a cabeça dele, a chance de você ter um super jogo é bom. E ele com 36 bebês pode estar ainda aqui com qualquer coisa, dame 10, qualquer coisa assim, ele pode estar tentando para levar os blinds. Então a melhor jogada aqui seria esse 3-bet, não call, porque o call aqui, você ficar dando call com 16 bebês só para ver se vem, não vale a pena não. Ele poderia largar e você levar suas fichas. Ou fold, se você não se sentir confortável para dar um 3-bet aqui, o fold. Mas dessas três eu acho o call a pior opção. Mas a gente deu, então vamos analisar de acordo com o call. Aí veio o rei, aí você já tem que... Aí dá um check para ver, né? Vamos ver o que ele... Aí deu outro check. Ou seja, ele devia estar fazendo isso para tentar levar mesmo. Não sei se ele tem esse rei. Não deve ter qualquer carta. Dama ou 10, igual eu falei. Então aqui a gente aposta. E ele larga. Ou seja, eu estava tentando levar. Então ali um 3-bet, com certeza eu acho que ele não pagaria. O 3-bet você roubaria as fichas, entendeu? Porque o call você fica dependendo e a gente sabe que 70% das vezes não vai vir no nosso jogo. Então se você ficar dando call, short stake, você vai perdendo ficha. E com 70% de chance de não vir, não vale a pena. Então é melhor você dar o 3-bet, que aí se o 3-bet, se ele tiver cartas ruins, ele vai largar. Então aqui, não gostei da jogada, levamos. 4 e 10. 3 e 10. 8 e 8. Raise. Por exemplo, esse 8 e 8, se fosse naquela etapa inicial que a gente ainda nem tem antes, começando o torneio, eu não entraria ainda, talvez, da posição inicial. Apesar que aqui, como não tem um, a gente nem está jogando posição inicial. Então aqui já é o MP1, na verdade. De MP1 eu entro com 8 e 8. Então vamos lá. Call, fold. Aí aqui a gente faz um check, continuation VF, aí fold, levamos. Esse flop aqui tava tranquilo, a gente dá um continuation VF. Tem flops que às vezes são complicados. Por exemplo, você está com 8-8 e vem valete, dame rei, então você tem que avaliar para ver se vai. Não é sempre, igual eu já falei no torneio passado, né, para iniciantes, que não é sempre que a gente dá continuation bet, mas ele é muito importante, a maioria das vezes tem que dar mesmo. 9 dama. Vamos ver se 3 e 5 no B mesmo. Raise aqui de 4 vezes, já tem que pensar. 19. Não, já rolou um raise aqui, ela fold. Fold. As rei. 1000. Aqui a gente está com, deixa eu ver quanto.
A gente está mais ou menos com uns 18 bebês. Qual que é a opção aqui? Aqui você pode dar um 3-bet, claro, um 3-bet all-in, se ele voltar você vai all-in. Ou você pode, que eu acho que aqui nesse caso seria melhor, já chovar, porque aí quando você coloca todas as suas fichas, você pode estar demonstrando que você pode ter até um as dama, talvez um as e valete. E se ele, por exemplo, tem um as e dama aqui, ele vai pagar. Agora um 3-bet, pode ser que assuste um pouco ele, sabendo que você já está um pouco short. Mas essas duas opções nesse caso. Para mim, a opção melhor é chovar, que eu acho que é o que eu fiz. Ele foldou, levamos. Nós estamos com 20 bebês. Peraí que eu pulei um aqui. 6 e rei. 9 e 9. Essa jogada talvez seja uma das mais assim, interessantes no quesito que essa jogada fez a gente ir para a mesa final e levar o torneio. Por quê? Aqui, ó. Já, então, aqui o Kerso, ele que está na posição intermediária, fez uma aposta de 2x aqui. O Devil também foi lá e deu um call. O Kerso tem mais ou menos uns 27 bebês, aqui tem o Devil uns 20. Deu call. Então, vamos ver aqui mais só, peraí. Outro call aqui do SB. Chegou em mim, a gente com 20 bebês, o que a gente poderia fazer? A gente poderia tentar. Aqui também tem um spot interessante, assim, pra gente colocar todas as fichas no jogo. E tentar levar essas fichas. Só que no primeiro, o Kerso, ele deu um raise aqui, ele tem menos bebês do que aquela primeira. Vocês lembram aquele Asi? Eu já fiz isso com Asi Dama. Todos foram em fold. E um pagou, que era o que estava mais gigante. E ele tinha rei, a gente estava dominando, ele tinha rei e dama suta. Nesse caso ele tinha menos, eu fiquei meio assim, um pouco receoso dele ter um jogo melhor que o meu, até uma dupla, um par maior. Tipo 10-10, valete-valete. Então eu fiquei meio assim, Claro que a situação é boa, se você quiser dar um spot, você pode ir e dar, não teria problema. Mas igual, por exemplo, você tem que ter também o feeling assim, do jogo. E nesse momento eu não achei que seria o ideal. Eu falei assim, eu tô com um parzinho, vamos ver se eu dou uma trincada. Porque se você também trinca aqui, 3 indo no jogo, você vai levar muitas fichas. Então, às vezes, vale a pena você só dar com 20 bebês, continuar mantendo. Você vai ficar com 20 bebês ainda, mais ou menos, 19, 20. E tentar trincar, porque se trincar, aí sim vai valer muito a pena a sua jogada. E no outro, era Asa e Dama. Asa e Dama, não dá pra você ficar pagando só, por exemplo, e no outro a gente tinha menos bebês, eu acho que a gente tinha 16, 15, alguma coisa do tipo. Aí no outro não, porque no outro você com as damas, o chove seria muito mais interessante, porque aí você está tentando fazer com que eles roubem, se eles forem, você tem as damas, pode estar protegendo o seu jogo igual estava. E no caso aqui do 9-9, se você for alguém tiver aqui um valete-valete, já era. Um 10-10, sua chance é muito pequena. E com as e dama contra valete-valete, a gente tem um coin flip. Então, nesse caso aqui, e como nós temos a possibilidade de trincar, aí vale a pena, porque já entrou 3 na mão. Se a gente trinca aqui, a gente vai levar muitas fichas. A gente pode triplicar o nosso stack. Então, aqui no caso, eu preferi só dar um call. Aí 4, 5J. Aí vamos ver com. Aí já chega, o Small Blind já chega apostando 1000. Tem 2 para falar, já tem um valete aí. O cara do nada vem aqui, no mínimo que ele tem é um valete. Então aqui não vale a pena você continuar não, aqui tem que largar. Vamos ver essa mão como foi. Fold, tomou um call. Aí vem um rei, que ia piorar pra gente. Continua a aposta, tomou um call. Aí vem a dama, check, check.
Valete, valete. Contra As e Rei. Esse cara aqui, no caso dele, eu teria, como ele já tá muito short aqui, tava com 10, eu tava com, 20, ele tá igual a gente, 20, né? Um valete, valete, acho que aqui eu já teria voltado antes de ver o flop, que eu já teria dado um 3-bet pra cima aqui. Mas ele deu qual? A gente iria perder, tá vendo? Mas como eu falei, tinha também um spot bom pra chovar, mas é um pouco diferente. Você tá com um par na mão, e se você tá com as e dama na mão, por exemplo. Então vamos para a próxima. Não, eu vou parar o vídeo aqui e depois eu continuo fazendo a segunda parte. Então até a próxima.